Hare Krishna, bom dia. Tomara que vocês estejam bem. Feliz que a gente está aqui reunido e reunida de novo. Sempre aquece meu coração. Quando eu conecto, eu falo, não é sábado, feriado. Hoje ninguém vai estar. Daí tá aí todo mundo forte, sorridente, firme. E isso me anima muito enquanto pessoa de saber que eu pertenço a um círculo tão bonito de pessoas tão comprometidas com o crescimento pessoal e de oferecer esse crescimento pessoal, essas reflexões para o mundo, né? Porque cada vez que a gente vai melhorando, não é uma coisa egoísta, é algo que realmente a gente acaba tocando outras vidas. E eu acredito que todo mundo aqui tenha muita noção da situação do nosso mundo e de como é importante a gente começar por nós, né? Até usando exemplos de pessoas nos votos que envolvem esse jejum de palavras ou de reatividade ou de tela. Então, tudo isso que a gente está, de alguma maneira, se melhorando, está alcançando outros seres. E isso, de novo, aquece meu coração que vocês tenham essa disposição. Me faz ter força para lutar de alguma maneira, sabe? Para acreditar realmente que é possível fazer a diferença no mundo. Então, muito obrigada por isso. Muito agradecida. Bom, começamos aqui esse sábado, já relembrando que até o dia 5 a gente está sustentando um campo de jejum, aonde esse jejum cada um e cada uma de nós vai escolher, e como eu já citei algumas coisas por aqui, a gente vai abrir em algum momento um instante para partilha de novo, porque à medida que a gente vai caminhando esse jejum, isso vai também gerando observações interiores. Ou seja, a gente vai falar assim, nossa, eu cortei isso aqui e de repente eu me vi mais irritada e aí ou irritado para resolver uma situação, porque às vezes essa questão que a gente identificou como negativa está ainda assim sendo o alicerce para alguma coisa que beneficia a gente de um jeito distorcido. Então, eu citei o cigarro, por exemplo, que as pessoas elas sabem que elas não devem fumar, mas será que elas fumam para adoecer? Ou será que a gente, quando tem um vício, a gente tem aquele vício pelo benefício do vício? Então, eu me acalmo fumando, por exemplo. Então, eu me acalmo comendo. Eu me acalmo quando eu vou e explodo com alguém. Ou seja, porque eu sei por que, que a pessoa está fazendo aquilo. Então, eu sei que eu não devo fazer, mas eu faço pelo benefício daqui. E a partir da hora que eu não tenho aquele benefício, eu abro uma porta. Acompanham? E aí abre uma porta para a gente observar coisas. Porque tudo bem, ou seja, tem a reatividade, tem a tela, tem tudo isso. Agora tem o que eu não estou entrando em contato quando eu estou na tela direto? O que eu não estou entrando em contato quando eu simplesmente sou reativa? Ou seja, o que tem lugares, vocês estão acompanhando? Tem lugares que tudo isso vão tornando oculto. E aí, de repente, a gente se vê cara a cara com isso. E esse isso é cada um e cada uma que vai completar. Então, a gente vai abrir em algum momento, agora nos próximos dias, uma partilha depois da nossa meditação, depois da nossa reflexão, para falar a respeito disso. Só pedir aqui com essas palavras que vocês se observem, porque nunca é uma coisa de simplesmente tirei e pronto, segue. A gente consegue se ver num outro lugar. Então, quando a gente se vê nesse outro lugar, é um portal que está se abrindo de crescimento, e toda vez que a gente cresce, a gente abre a chance para beneficiar outros seres. Isso é bonito demais e a gente deve cultivar como um tesouro enorme. Às vezes, esses outros seres são pessoas diretas, ou seja, os nossos filhos, os nossos familiares, para trás, para o lado, para frente, e às vezes são seres num lugar maior, né? Ou seja, seres que se beneficiam através disso que a gente entra em contato. Então, por favor, se necessário for, mantenham até diários, porque é importante a gente se ver, sabe? Os pensamentos, eles são muito rápidos e nem sempre a gente consegue identificá-los com muita clareza. Bom, contar uma outra coisa para vocês que eu achei curiosa dentro desse... A Monique comentando. Bom dia, querida. No primeiro dia parecia que eu ia explodir de raiva, exatamente. Me convencer de que o jejum era inútil. Exatamente. É muito incrível isso. A Monique deu um exemplo ótimo, porque daí a gente começa, tipo, larga disso, para com isso, que besteira é isso, você vai arrumar mais isso para sua cabeça agora ainda, vai lá, que mal tem, ou seja,
Então, que lindo que a Monique trouxe isso, que é isso, essa observação. A gente perceber que nunca é a coisa pela coisa em si, mas é pelo buraco que ela tampa. E é esse buraco que a gente precisa estudar. Bom, e sempre, ou seja, se acolher, né? Ou seja, não ficar num lugar de olha, não sei o quê, ninguém, todo mundo aqui está numa condição humana, e a condição humana tem esses buracos, essas falácias, e a gente não quer se parecer com outro ser, ou seja, colocar uma capa, uma capa de invisibilidade sobre esses buracos. Não, a gente quer se abraçar, se acolher, porque é nessa sombra acolhida que a gente tem mais força e amorosidade e bondade para acolher a sombra do outro. Agora, quando a gente não toca isso, daí quando o outro vem com a sombra, a gente está pronto e pronta para esmurrar o outro. Então, é muito fino, é um estudo muito fino, muito bonito, é uma pesquisa interior. Bom, falando do campo, outro dia a gente abriu, outro dia no Natal especificamente, que eu vim com essa inocência de falar, bom, vou trazer os mestres cabritinhos para dar uma mensagem de Natal e na alegria, na leveza deles, daí tinha uma mestra cobra na sala. E eu achei aquilo curioso, comentei com vocês, a gente falou da questão da transformação. E aí, gente, quero comentar com vocês que tem acontecido, a partir do dia que eu abri, que foi o dia 22, a presença de mestres animais de uma forma muito contundente, que nem sempre a gente tem um contato direto. Então, óbvio, se eu falasse aqui, gente, desde quando a gente abriu, olha, tem um mestre búfalo que está se aproximando de mim. Vocês vão falar assim, ah, Patrícia, por favor, né? A gente vê todo dia que eu estou de algum jeito pendurada no pescoço de um mestre búfalo. Então não ia ser uma coisa muito contundente. Você já ia falar, tá bom, mas, né? E de repente eles têm mensagens e eles estão mandando as mensagens e eu tenho certeza que vocês estão escutando. Mas tem alguns outros visitantes que estão chamando bastante atenção. Então aconteceu a mestra cobra e aconteceu algo que eu preciso compartilhar aqui e eu vi que a Flávia está conectada também que eu queria que a Flávia também, enfim, todo mundo, né, prestando atenção, mas a Flávia vai ter um outro lugar para isso também. Aí, porque a Flávia, para quem não sabe, ela está morando aqui também, então a gente está nessa partilha de serviço. Bom, e aí as mestras cigarras apareceram de um jeito muito contundente, mas assim, de entrar na minha roupa, de estar dentro do meu sapato, de caminhar no meu corpo. Ou seja, coisas que não foi assim, eu vi uma mestra cigarra no campo. Então, eu gostaria também, dentro desse estudo, porque é um campo que tem seres, e dentro desse campo a gente estuda também a chegada desses mestres animais. E óbvio que foi lindo ver a Maria Bernadette, exatamente, a mestra cobra aqui, bonita. Era uma jararaquinha, viu, gente? Não era uma jararaquinha mãe. Eu pedi para ela falar para a mãe dela que eu tratei ela muito bem, né? Porque afinal de contas a gente quer manter uma certa relação harmoniosa com esses seres. Enfim. E, enfim, ela estava aqui e aí tiveram algumas mestras cigarras que eu deixo com vocês também alguma reflexão bonita a respeito disso, que a gente está invocando o campo, ou seja, para mensagens para nós, e a gente está invocando a espiritualidade. E embora a gente tenha se colocado no centro do universo e no topo também, né, ou seja, enquanto ser humano, é, parece para mim que a gente é, na verdade, o mais arrogante e o menos evoluído. Por que isso? Porque, por exemplo, quando eu olho para uma mestra planta, a mestra planta ela cura. Imagina isso. Imagina você tomar um chá que cura. Imagina, ou seja, você ir para um tratamento onde você coloca plantas sobre você e aquilo tira coisas de você. Não, ou seja, não, mas a gente é mais evoluído. A terra não tem, né? Você põe argila no corpo e aquilo te tira inflamação. Aqui eu sempre tenho muita exposição ao sol. E com o envelhecimento, eu sempre fui cultivando, além da oleação, que eu já falei aqui presencialmente nos módulos de yoga, eu também uso argila todos os dias para tirar a inflamação no banho, sem muitos. No banho. Então, estou no banho, daí estou lá, ponho argila na articulação, deixo ela secar e tiro. E argila, imagina, aquela coisa, não tem nem nome, aquilo. O negócio tira inflamação, mas a gente é mais evoluído. Então, quem aqui tira inflamação de alguém? A gente geralmente só inflama ao nosso redor. Ainda sem consciência, a coisa vai indo pior ainda. Aí você pensa daí você pensa num mestre animal. Quem tem um mestre animal, ou quem está atento às histórias de mestre animal, se você não viveu isso, você com certeza já ouviu falar de alguém que viveu isso.
O sujeito teve uma doença, a pessoa teve uma doença, que pode ter sido desde um desequilíbrio a nível psicológico, ou seja, a pessoa entrou numa depressão, ela teve um câncer, ela teve. E o mestre gatinho dela ficou doente ao mesmo tempo. Curiosamente, o mestre gatinho dela fez a passagem e a pessoa se curou. Ou seja, o mestre gatinho puxou tudo que tinha e, por amor, falou: eu tiro de você, eu sei que a morte não é o fim, eu estive aqui momentaneamente, eu vou embora. E eu sou tão, meu amor é tão livre que eu não quero ficar com você. Eu posso ir embora se for para você ficar bem. Então tudo bem, tá tudo aqui. Vocês já devem ter escutado alguma coisa assim. De um mestre cachorro, mas a gente é mais evoluído, alto lá. Olha só o senso de arrogância das pessoas. Daí por isso que no caminho espiritual se fala tanto de humildade. E a gente, né, precisa começar a entender isso um pouco mais, né, profundamente, só de olhar a nossa volta. Então, a gente fala as estrelas, as estrelas estão apontando direção. Além delas estarem na missão delas, elas apontam a direção. Não, mas a gente está perdido, se perde, não consegue nem ler os sinais da vida. Então, ou seja, olha só como assim, para onde você olha, para onde a gente olha, os seres estão falando. E estão falando mensagens porque eles estão em contato com uma fonte que a gente busca, né? Então, os sagrados ofícios, a Alessandra está comentando aqui, os sagrados ofícios aqui, os mestres animais se dispõem por amor. Maria Bernadette falou, foi lindo ver os mestres naquele dia, antes de falar nos búfalos, amo ver os amigos, porque não deixo búfalo um dia, gratidão, faz sentido. Então, esse contato, ou seja, está falando para nós que esses seres estão no campo e eles estão mandando mensagens. Aí também, dentro do xamanismo, dos povos nativos, eles dizem que cresce no nosso quintal o que a gente precisa. Então, às vezes, também é comum a pessoa falar assim: nossa, eu não plantei esse boldo aqui. E apareceu um pé de boldo no meu quintal. E daí ela vai ver para frente que ela tem uma indisposição com o fígado, porque ela está comendo raiva guardada o dia todo, e daí aquilo está azedando ela por dentro. Entendem isso? Então, ou seja, coisas que vão falando e a gente precisa estar atento, porque essa deusa, essa face oculta, está conversando de um jeito tão bonito. O Frank comentando aí qual será o tamanho do nosso poder de ser humano. Imagina quanto potencial, sem dúvida. Sem dúvida. Imagina com a mente. Eu sempre penso, Frank, olha assim, quando a gente pensa, quando teve esse conflito todo que está acontecendo, se a gente olha na Ucrânia, se a gente olha a indústria bélica de maneira geral, não estou falando do conflito em si, de quem está contra, a favor, olha a indústria bélica, olha a indústria bélica com drone, os caras brincando de videogame com pessoas. Imagina se essa pessoa se dispusesse a usar essa inteligência para curar. Imagina se tivesse o discernimento de Leonardo da Vinci quando ele viu que o submarino era possível e a gente só descobriu que ele já sabia do submarino quando a gente encontrou os escritos dele, porque ele não revelou para ninguém, porque estava ali a nota de que aquilo seria muito perigoso, porque ele já tinha noção que as pessoas iam usar aquilo para simplesmente aparecerem no outro canto, pelo mar ou por baixo, pelo oceano, obviamente, chegando e surpreendendo para a guerra. E o cara olhou e falou assim: isso aqui eu não posso revelar, porque as pessoas não têm maturidade para usar isso aqui. Agora a gente não, a gente, ou seja, está num momento de muita inconsequência. Olha a inteligência artificial, gente, o que está fazendo. Olha tudo aí, ou seja, então, sem dúvida, existe um potencial incrível, mas parece que a gente não está usando para subir, né? A gente está usando para descer com força, está assim, acelerando, sem freio, para baixo. Bom, então, sem dúvida, eu concordo, existe um potencial enorme, quando esse potencial aflora é bonito demais, e eu acredito, sinceramente, que o caminho espiritual seja para aflorar, e esse aflorar o potencial humano eu acredito que seria aflorar o potencial divino que a gente vê nas mestras plantas, que a gente vê nos mestres animais, que a gente vê nos astros, que a gente vê nas forças da natureza. Então, eu acredito que tem um momento que passa o indivíduo de qualquer reino, de qualquer mundo, de qualquer espaço, e esse potencial vira divino. E aí é a hora que o oceano vira rio. Aí é a hora que onda vira mar. Aí é a hora que a gente só fala de água, ou seja, o poder divino manifesto, sem a gente querer assinar a obra com um nome ou com uma espécie, ou com um reino, ou com o que quer que seja. Mas concordo plenamente. Fato,
que além das mestras cigarras, nós tivemos uma outra visitante. E eu não sabia, eu confundi, porque chegaram duas mestras porquinhas, e eu falei no dia do meu aniversário, eu falei, gente, mas será que o Vitor soltou as mestras porquinhas? Porque primeiro elas precisam se adaptar um pouco, né? E se elas saem correndo, quem já viu o mestre porquinho correr, sebo nas canelas, eles correm que você não pega. Aí eu falei, vamos deixar, ou seja, né, a gente está, né, nesse processo de estamos aqui, somos todos amigos, para elas entenderem isso. Eu ouvi, eu falei, nossa, será que ele soltou? Fui lá, estava todo mundo na casinha, nesse campo restrito, né? Falei, que estranho. Aí outro dia ele estava aqui com a minha mãe, e a minha mãe, eles ouviram, daí ele saiu também para ver, e nada. Aí depois eu ouvi também. Aí os meninos subiram ontem para falar para mim, falar assim, olha, Patrícia, a gente quer comentar para vocês terem cuidado e tudo isso. Gente, tem uma onça, tem uma mata virgem aqui atrás, tem uma onça visitando a gente. E esse que a gente escutou que parecia o mestre porco é um que eles fazem, que está aqui perto. Então, ou seja, o que que essa mestra onça tem para falar para nós? Porque ela está querendo falar alguma coisa, ela está comunicando também, como a mestra cobra veio no dia de Natal falar de uma transformação, falar de alguma morte, ou colocar a gente em contato com medo, ou lembrar a gente que esses seres estão aqui. E agora tem uma mestra onça. Então, como a gente está nesse campo e tudo começou a acontecer a partir do momento de abertura daqui, eu deixo para vocês porque eu sinto que não é uma coisa que tem para ver só para nós. Eu sinto que tem a ver aqui com todo um campo que, de alguma forma, está entrando em contato com essas forças todas em busca de uma espiritualidade e muito além do que é simplesmente a gente entrar em contato com essas partes psicológicas, como a gente falou ontem, né? A gente precisa transcender o lugar da cura emocional e começar a falar em revelações espirituais. E nas revelações espirituais não escapa um ser como mensageiro. Ou seja, não tem um ser que você pode olhar e falar assim, esse aqui não está no caminho espiritual. Quando a gente verdadeiramente se abre na espiritualidade, tudo que está à volta é alguém. Então você não olha mais para a pedra e fala assim, é a pedra. Aquela pedra é alguém. Você pode não ser íntima da pedra, íntimo da pedra, mas aquela pedra é alguém. Pode que não seja alguém do seu convívio, mas é alguém. Então, a partir da hora que essa espiritualidade se abre, tudo é alguém que respira junto com você, que compartilha de um sopro vital, como células que estão no mesmo organismo e se comunicam em nome de um todo. E a gente sai desse lugar pequeno daqui, de estar falando, bom, só da minha célula, a gente entende que a gente, enquanto célula, está influenciado com a célula do irmão e que, embora a gente não consiga exatamente entender o mecanismo e funcionamento do organismo como um todo, a gente consegue saltar para a compreensão de que a gente é parte, não é inteiro. A gente em si não se encerra na gente. E isso dá um alívio de falar, não existe como estar sozinho, não existe como estar sozinha. Existe a solitude, mas não existe a solidão. A gente é parte de um inteiro que está o tempo todo se comunicando. E nesse inteiro que se comunica, aqui nesse campo, tem muito presente os mestres animais. E, imagina, a gente está aqui falando de uma mestra onça. Uma mestra, tem mata virgem aqui perto, e os meninos comentaram comigo que os mestres cachorros também identificaram. Eu escutei uma gritaria dos cachorros outro dia. Eu falei, nossa, o que está acontecendo lá embaixo? Meu Deus do céu. Mas não imaginei que fosse isso. E aí, isso que parece um porco, que faz que é Quem já escutou o barulho dos porquinhos se comunicando sabe do que eu estou falando, só que é um pouco mais alto. Daí a minha reação era, nossa, mas. E começou a acontecer a partir daqui. Então eu deixo isso, porque é o selvagem, é o instinto. A mestra cigarra, ela traz, como ela tem um lugar de estar no solo, e depois ela sobe para a terra, ela tem um lugar de retiro, e ela tem um lugar de se expressar. Ela tem um lugar de gritar a verdade dela para o mundo, de um jeito onde ela canta essa verdade, ela se impõe no mundo, o mundo não silencia a mestra cigarra. Então pensem nisso, porque dentro do nosso processo, no caminho espiritual, existe algo bastante importante que é o serviço que a gente abordou no começo, no primeiro dia. A gente falou um pouquinho disso, para a gente se render à ideia de que estar na Terra significa trabalhar.
E trabalhar não significa a gente olhar e falar assim, o que que eu vou fazer? Olha para os seus talentos e serve com seus talentos, serve. E quando a gente olha para todos os seres à nossa volta, a gente olha para as mestras plantas, a gente olha para os mestres animais, eles estão servindo através da presença deles, eles se estabelecem na presença deles, e sendo, eles servem. Então, quem é a mestra cigarra nessa temporalidade da manifestação enquanto aquele corpo? Então, é esse ser que canta a verdade dela. O mundo não consegue silenciar a mestra cigarra. E isso é algo para a gente entender. A mestra onça, quem é essa mestra onça? Que vem, que coloca mensagens para nós, imponente, imponente. Então, a gente percorrendo esse campo, escuta as mensagens desses mestres animais, porque eles também são orientadores nesse campo. Eles também têm as mensagens do divino para que a gente se conecte nesse potencial humano que o Frank trouxe, que transcende um certo momento para ser só o potencial divino. Então, eles vêm trazendo mensagens e a gente precisa se abrir para essas mensagens para poder estar em contato não com as nossas questões pessoais, mas com o que o divino quer da gente. Com o que o divino quer que, de alguma maneira, a gente seja ferramenta, instrumento para ancorar no mundo, sem qualquer julgamento do que é. Nenhum. Às vezes a gente não tem nem entendimento, mas simplesmente esteja aberto, esteja aberta para que isso aconteça, porque é o plano divino que deve se estabelecer na Terra. Não é o plano do modo que a gente acha melhor e nos tempos que a gente acha melhor. É o plano divino que precisa se restabelecer na Terra, porque é o plano divino que conhece variáveis que a gente não. Mas o que a gente pode fazer? Trabalhar essas nossas limpezas como temos trabalhado. E aí sermos instrumentos desse plano. E aí, para entrar em contato com isso tudo, estão aí os mestres animais. Então, eu queria só colocar isso, ou seja, essas mestras cigarras, a mestra cobra que entrou na sala, nunca tinha acontecido isso. Nunca tinha. E eu sou uma pessoa que eu também não costumo ver mestras cobras. Aqui todo mundo vê cobras, você fala, olha lá, cobra, não sei o que. Eu falo, ah, onde? Eu nunca, ou seja, então acho que tinha que entrar na sala mesmo, porque senão eu não ia conseguir enxergar, não ia conseguir falar para vocês que tem uma mestra cobra e que eu mandando alguma mensagem. Então tinha que entrar na sala para eu ver. E aí agora essa mestra onça rondando a casa. Então tudo isso, ou seja, isso, essa, a mestra onça também ela traz um lugar de perigo. Então também observa isso, sabe? Ou seja, observa quais são os perigos que estão na sua vida, porque às vezes também nas bifurcações da vida a gente fala, putz, isso aqui é uma besteira do meu coração. Isso aqui, ai, que coisa, imagina que eu vou largar tudo, imagina que eu vou terminar minha relação, imagina que eu vou mudar de cidade, imagina que eu vou mudar de. E aí você não faz. E o perigo é você se perder de você. Então, existem perigos na vida que não são os perigos de uma mestra onça comer a sua carne, mas são perigos de você deixar a sua conexão com o divino e deixar de fazer o que o divino tem expectativa, e essa expectativa com cuidado, com reserva nessa palavra, que seja feita através de você. Então, eu trago isso outra vez. Reflitam, porque os mestres animais estão falando no campo. Nas meditações, eu peço também, quando a gente faz as invocações, chama esses guias, essa espiritualidade, sintam esses mestres animais que também falam. Tirem, a gente precisa abrir um pouco mais o espectro para realmente não simplesmente entender que o orientador vai vir nas figuras que a gente conhece. Às vezes o orientador vem de outra forma. Olha só, o preço que você falou, a Camila falando, já falou também sobre não fazer o que se sente que deve fazer, exatamente. Exatamente. Esse, a gente negar-se, né? Negar-se ao nosso caminho também tem um preço muito alto. Então é isso, gente. Por favor, escutem essas mensagens, porque a gente está aqui fazendo invocações, e quando a gente entra também na austeridade, ou seja, quando a gente põe esforço pessoal, que são. Grata por estar aqui, Fernanda. Quando a gente põe esses esforços pessoais de restringir o que a gente gosta de fazer ou o que a gente faz de forma inconsciente, a gente também abre canais de merecimento. E esses canais de merecimento vêm de muitas formas. Pode ser que tenha pessoas aqui que vão sentir mais intuição,
Ou seja, vão se conectar mais num lugar sublime e sutil da vida, de saber sem explicar. Tem outras pessoas que podem receber curas físicas, tem pessoas que podem receber aspectos mentais, ou seja, tentações que antes existiam, tipo, você não vale nada, a gente falando pra gente, né? Você não vale nada, imagina, que besteira, você não vai conseguir nada com isso. E isso tudo vai, de alguma maneira, sendo diluído, dissolvido, ou seja, quando a gente entra nesses aspectos de realmente colocar para o divino uma disposição nossa para a subida. Aí é o que dizem, a gente dá um passo em direção ao Buda e Buda dá 1000 passos em direção a nós. Mas a gente precisa dar esse primeiro passo, sabe? Daí todos esses seres vêm falando, então não deixem de ouvir. A Monique colocou aqui, acho que o aspecto do sonho também, ó, ficaram mais intensos. E por isso, outra vez, muito bem lembrado, Monique, te agradeço. Enfatizo, faz o diário, deixa o diário ao lado da cama, porque às vezes a gente fala, depois eu anoto o sonho. E aí o sonho se perde nos pensamentos, porque o sonho vem de outras ondas, né, de outros estados mentais. Então, quando a gente vem para essa vigília, nem sempre a gente acessa o que estava lá. Então, acorda e já anota, porque aquilo também tem. Anota sem um julgamento, ou seja, sem uma interpretação, não julgamento, sem interpretação, só anota. E depois se debruça para entender aquilo. Então, gente, que bonito. Só queria trazer isso para vocês, que tem esses mestres animais, mas na verdade eu quero aqui para a gente fazer a nossa reflexão, a nossa meditação e observando o horário, óbvio. É, Ontem a gente começou a falar um pouquinho sobre esse caminho espiritual de fato, né? Ou seja, a gente começou esses primeiros dias invocando essas curas emocionais, até dentro desses desequilíbrios que a gente tem em termos psicológicos, que são essas tristezas, a desistência. Então, existem desequilíbrios que estão no físico e existem desequilíbrios que estão na parte psicológica, e a gente está se esforçando de alguma forma para alinhar tudo isso, para se conectar com o divino. E ontem a gente começou a falar da espiritualidade. E tem um lugar que a espiritualidade se revela, que eu preciso colocar. A Luma comentando, a onça em algumas medicinas, os xamãs se transformam em onças em alguns estados expandidos de consciência para alcançar intuições e acessar mundos espirituais em segurança. Olha só, agora vai ser um estudo fino, graças, querida. É isso, ou seja, os orientadores estão com tantas roupas, né? Ou seja, os espíritos dos orientadores vêm vestidos de tantas roupas, e é necessário a gente olhar. E olhar os seres que respiram, e olhar, por exemplo, o fogo é também uma entidade, as águas são entidades. Então, o que a gente recebe, às vezes, no chuveiro, tem muita gente que acaba tendo muita inspiração no chuveiro. Fala, como que é isso? Tem inspiração no chuveiro? Tem inspiração na água, a água correndo, a água limpando, a água levando. Então, tudo isso, ou seja, entende que é mais do que a gente vê e se conecta com essa força espiritual. Então, tem um lugar que essa espiritualidade se revela sempre, é uma bênção a gente poder entrar em contato com isso, embora nos custe o esforço para entrar em contato. E qual é o esforço? A gente já está praticando aqui de alguma maneira esse tapas, ou seja, essa austeridade, que no cristianismo é chamado também de penitência, a gente escolher alguma coisa e falar, vou me esforçar. E aí, à medida que a gente vai andando para as resoluções, a gente vai ver o quanto a gente consegue, porque a gente sabe que essa austeridade é uma coisa boa para nós. Então, de repente, no final, a gente vai falar: nossa, sobrevivi sem pão, sem café, sem doce, sem sal, com o que quer que seja, sem ser reativo, sem gritar, sem. Cada uma escolheu aquilo que conversa. E aí você vai ver nessas resoluções de novo ano, que agora você já sabe que você é capaz, o quanto você pode sustentar disso para ir alcançando esses lugares de purificação que cada um precisa buscar, né? Palavrão também, a gente falou a respeito, porque o palavrão vem também, não é uma falsa moralidade. Cada um e cada uma vai entender os lugares onde a gente pode transitar com isso tudo. Bom, e qual é um outro lugar de esforço? A disciplina. A disciplina, porque a disciplina ela vem depois da motivação. Ela não consegue ser vista na motivação. Ou seja, a motivação, nossa, eu quero ser melhor, vai começar um ano novo, tudo novo, não aguento mais, esse ano foi terrível, aprendi tanta coisa, foi. E a gente vai naquela motivação de, agora é um novo. Só que daí em março, abril, já não é mais novo. Quando dá maio, então, já se lascou, se foi tudo. E lembra que a gente vai começar esse novo e muitos de nós na nossa sociedade estão absolutamente se perdendo desse novo. A disciplina traz a liberdade, exato.
a gente vai se perdendo desse novo com as nossas indulgências. Aqui nesse grupo, a partir da hora que a gente põe esse propósito, a gente já se manteve de um jeito diferente nas festas. Se não, daí come mais, independente da dieta vegana, come mais, come fora de horário, dorme fora de horário, acorda fora de horário. Aí chega em janeiro, a gente quer que tudo seja diferente. Como que vai conseguir sustentar diferenças com tudo que foge até de lógica? Não, você não precisa a gente falar de espiritualidade, a lógica não permite isso. Bom, mas a gente tem essa motivação, que o ano tá virando, que é um novo, foi muito difícil, vamos adiante. Só que aí a motivação termina. A motivação começa a não ficar tão forte quanto a virada, porque não é mais tão novo. E aí o antigo hábito, ou o vício, ou as tendências continuam perseguindo e a gente já não tem aquela força e tudo isso. Então eu quero trazer aqui algo que é importante a gente, outra vez, a gente já está criando essa musculatura espiritual. A musculatura espiritual da gente se apresentar para a espiritualidade com o nosso esforço. Então, não é simplesmente a gente ficar no pé do altar e falando dessa graça. É a gente chegar no pé do altar e falar: estou disposto, disposta a subir. Estou disposto, disposta a me esforçar para compreender os mistérios. Estou aqui ao pé desse altar, canalizando as minhas forças pessoais para ver revelados os mistérios. Os mistérios que cada um e que cada um também é. Que esses mistérios não são ali e a gente aqui. A gente é mistério. A gente é mistério coberto de carne e osso. A gente é mistério coberto de mente. A gente é mistério coberto dessas feridas emocionais. A gente é mistério. Então a gente está aqui de algum jeito tentando entrar em contato com esse mistério. E um jeito da gente ver isso é a disciplina diária, que é o que a gente está cultivando aqui. Então também, vai dar dia 6. Nossa, graças a Deus, agora eu vou dormir até 11 horas da manhã. Quem pode? Não. Já usou esse incentivo daqui, então agora continua mantendo isso de uma forma possível para você sustentar no seu cotidiano, para que você tenha um contato direto. A Rosana comentou, os hábitos formam os caminhos neurais, exato. Tem que persistir para criar novos. Essas rotas neurais, elas imagina a gente estar repetindo alguma coisa a vida toda. Não é só a repetição física, é dessa rota neural, como a Rosana está falando. Para a gente conseguir criar, ou seja, desativar uma antiga e vir para outra, tem várias teorias. Então, tem, por exemplo, 15 minutos de meditação, especialmente para, por exemplo, vai acabar isso daqui para quem fez a restrição do palavrão, do sal. Então, antes de falar, ou antes de comer o sal, antes de comer na hora errada, antes do que quer que seja, para e fica 15 minutos, mantrando que seja. Neutraliza aquilo. Eles dizem que 15 minutos por dia, durante 3 semanas, ativa novas rotas neurais. Exato, 21 dias. Então, 3 semanas, 15 minutos por dia. E essas rotas neurais, outra vez, se você não sabe por onde ir, simplesmente mantra. A Patrícia, eu não sei mantrar. Fica 15 minutos agradecendo. Fica 15 minutos fazendo o Pai Nosso, a Ave Maria, ou seja, fica 15 minutos fazendo algo com a sua mente, diferente de falar para você que você precisa comer o doce, que você precisa xingar alguém, que você precisa falar aquela verdade que está entalada na sua garganta para aquela pessoa. Fica 15 minutos nesse silêncio interior, ou seja, nessa condução interior rumo ao silêncio, para que essas rotas neurais sejam estruturadas de novo. Isso não é a gente, enquanto devoto, falando e discutindo. Isso é a ciência falando para nós a respeito de rotas neurais. Então, importante a gente perceber, ou seja, como é possível a gente se reprogramar. Agora, desde que a gente não esteja perdido e perdida no nosso pensamento, a gente precisa dar o salto dentro da gente para ser a consciência. Sem ser a consciência, o pensamento leva a gente para onde a gente não quer. Às vezes vai para onde a gente quer, às vezes vai pra... mas a gente fica uma vítima da gente mesma. Então, vai para a consciência e se restabelece. Obrigada, Rosana, por trazer isso também. Então, a disciplina precisa ser mantida. Então, a minha pergunta para você é: qual é a sua disciplina? Porque eu não estou aqui para falar disciplina de ninguém. Eu só estou aqui para repetir que eu sou uma boa papagaia, não mestra, uma boa papagaia.
de simplesmente repetir o que todo mundo já falou antes. Então, eu estou aqui só repetindo e, como vocês, estou tentando de algum jeito praticar um pouco disso. Qual é a disciplina que a gente vai manter? Você vai ter que escolher essa disciplina dentro da fé que você tem. Isso não é uma coisa que pode vir do lado de fora. Talvez a sua fé vai ser você acordar às 4:30 da manhã para contemplar o nascer do sol. Você não precisa necessariamente acordar e sentar do lado da cama com a coluna ereta, com as pernas cruzadas, e ficar observando a ponta do seu nariz enquanto você respira. De repente, a sua meditação vai ser de olho aberto, vai ser contemplando a natureza, vai ser você se dispor a se conectar com essa grande mãe, você se recordar, você voltar para o colo dela, para o ventre dela. De repente, a tua meditação vai ser você se comprometer a estudar 1 hora por dia. Patrícia, eu não tenho 1 hora por dia. A gente já viu que dá para tirar tempo de tela. A Loma comentou ontem o quanto ela produziu nas 3 horas que ela tirou. A gente não percebe a quantidade de tempo que a gente perde nas distrações do mundo. Distrações, distrações, porque se a gente olhar efetivamente o que é aquilo que a gente pensa que é importante, não, mas eu realmente não tenho, eu já não tenho tempo de tela, dorme menos, dorme 1 hora menos. Não, Patrícia, eu preciso dormir. Será que precisa dormir tudo que a gente precisa estar dormindo mesmo? Então, o que eu estou dizendo é que se você quiser, você estabelece a sua disciplina, mas você tem que querer. E eu não estou aqui para falar para vocês, ou seja, qual é a sua disciplina, mas eu estou aqui para falar, repetindo, o que estão dizendo por aí ao longo de milênios, que a gente precisa estar estabelecido em alguma forma de disciplina diária para que o mundo não engula a gente. E eu acho que a parte da disciplina a gente pode não ter clara, mas a parte que o mundo engole a gente, eu acho que está claro para todo mundo. Não é assim? Porque o mundo engole a gente nessas falsas responsabilidades que o mundo coloca sobre nós para que a gente continue essa massa sem espírito, como a gente vê tantas pessoas por aí. Aí você vê se vale a pena o seu esforço para se disciplinar, porque a gente também precisa entender. A disciplina faz o discípulo. E se o discípulo, portanto, não tem a disciplina, não é discípulo, como é que a gente vai ver o mestre? E é dito também no caminho que é só quando a gente está pronto que o mestre aparece. Isso significa que o mestre não estava? Não. Isso significa só que a gente não era capaz de ver o mestre. Então, a disciplina faz a gente colocar essa sinapse, essa rota neural, esse coração aberto, essa disposição para enxergar o divino agindo não contra nós, mas a favor da vida através de nós. Porque não é uma coisa pessoal. Não é uma coisa, porque se fosse pessoal, o divino ia falar, então você ganha e seus inimigos vão queimar no fogo do inferno. Não. Ou seja, o divino vem para todos os seres. E simplesmente dizendo, ou seja, a natureza búdica, esse divino presente em cada um dos seres precisa florescer e aflorar. E ele está por cada um de nós misericordioso e compassivo, misericordiosa e compassiva, o tempo inteiro. Só que a gente não pode se esquecer. E no mundo é fácil esquecer. Por que no mundo é fácil esquecer? Porque a gente precisa pagar as contas, porque a gente precisa cuidar da mãe, cuidar do filho, porque a gente precisa cuidar da nossa saúde, porque a gente. E precisa mesmo. Só que a gente não pode imaginar que a razão da gente estar encarnado é pagar os boletos. A gente não pode colocar, não, a razão da minha vida é cuidar da minha saúde. Tudo isso é ferramenta, mas não é destino, entendem? É óbvio que você tem que cuidar da sua saúde. Eu não preciso estar aqui para falar isso. É óbvio. É óbvio que você tem que honrar seu pai e sua mãe. É óbvio que você precisa ser honesto e honesta. Tudo isso é óbvio, mas o sentido da vida está além do boleto, além de cuidar do pai e da mãe, além de cuidar do filho, além de educar, além de olhar para a sua saúde, de prestar atenção se você está comendo saudável. É além. Então, cuidado, porque daí é a hora que a gente começa a ficar muito atento nisso e a espiritualidade se perde. Então, qual é a disciplina que você precisa ter para a espiritualidade não escapar de você? Não escapar de você nessas ilusões que o mundo oferece para você como reais. E que daí chega no final da vida, a pessoa morre do jeito que ela viveu. Então ela morre preocupada com o boleto, ela morre preocupada com o que vão falar, ela morre preocupada com o que ela vai deixar, com quem vai usar o que ela vai deixar. E ela não toca, e daí, óbvio, a morte fica uma coisa assustadora. Então morre de um jeito que você vai estar viva no dia, que você vai estar vivo no dia.
E você só vai conseguir morrer vivo se você praticar agora a espiritualidade. Senão a morte vai parecer um fim de uma vida, desculpa, que você não viveu. E a gente está aqui para viver a vida espiritual através do mundo que aponta a gente para essa espiritualidade. Se a gente tiver com a nossa visão espiritual aberta, com o nosso coração aberto. Então, cuidado para não se perder no caminho. E para se perder no caminho, outra vez, a porta é ampla. Para conseguir sair dessas perdições, a porta é estreita. Então, se vai ter o esforço para passar na porta estreita depois de se perder, por que já não tem o esforço agora de passar pela própria porta estreita que é a espiritualidade? Então, eu não sei qual é a resposta. Você sabe a resposta, porque você sabe da sua fé. Rosana, a diferença entre projeto e propósito, que a professora Lúcia Helena Galvão fala sempre. Exato. Então, entrar em contato com isso, eu não sei qual é a sua disciplina. Eu só estou aqui apontando para você. Você, eu, a gente precisa estar firmado e firmada na espiritualidade. Todos os dias. Ah, Patrícia, eu já me programei que daqui 3 anos eu vou tirar um sabático, eu vou ficar 1 ano visitando templos. Louvo. Só que para que você não deixe, inclusive, o mundo apagar isso, você precisa todos os dias se dedicar a isso. Todos os dias você precisa estar conectado e conectada com um sonho que não é do mundo, com um sonho que é o plano divino no mundo. E para isso você precisa cultivar a sua espiritualidade. Se você vai acender vela, se você vai receber caboclo, se você vai se dobrar na frente de Cristo, se você não cultua imagens, se você vai para a natureza, eu não sei qual é o seu caminho. Eu sei apenas que o mundo engole a gente. E eu acredito que essa parte também esteja claro para você. Então, por favor, através da disciplina, esteja vivo, esteja viva quando a morte chegar. Porque aí você vai ser capaz de se entregar para uma nova jornada espiritual. E não de ir com alguém te puxando e você arranhando o chão da terra como quem não pode ir. Imagina você chegando para uma grande viagem. Você sabe que você vai viajar. Chega a pessoa, então é agora. Você fala, não, mas eu não preparei minha mala. Não, mas sabe, eu só preciso dar um recado para alguém ali. Não, gente, esse tempo é agora, é todo dia. Esteja vivo, esteja pronta, esteja pronto na hora que a morte chegar. E para isso você precisa ter uma vida bem vivida todos os dias, cultivando a sua espiritualidade. E a sua espiritualidade vai se refletir em como você cuida do seu corpo, em como você cuida da sua mãe, em como você cuida do seu filho, em como você vive em harmonia com os seres nessa terra. Isso vai ser reflexo da sua espiritualidade. Isso, o boleto, a harmonia, o honrar pai e mãe, isso não é a meta. Isso aqui é só os caminhos por onde a tua espiritualidade se mostra. Então, uma coisa não anula a outra. A gente não vai estar usando da espiritualidade para fugir do mundo. A gente vai usar da espiritualidade para participar do mundo. E aí você escolhe onde você vai participar. Você pode participar na política. Você pode participar dentro de uma empresa absolutamente capitalista. Você pode participar onde você quiser. Você pode participar dentro da sua família, cuidando dos seus. Eu não sei aonde é, mas se estabelece em disciplina. E, por favor, deixa a morte te encontrar viva e vivo. Graças, gente. Pedir pra gente fechar o nosso linho. Desculpe a ênfase que às vezes eu me empolgo, mas é tudo assim, em nome de muito amor. Graças. Vamos fechar os olhinhos, alinhar nossa coluna. Respirar profundamente. E sentir nesse campo imediatamente a presença das mestras cobras. Elas vêm rastejando, mas elas não vêm rastejando pela terra, elas vêm rastejando do céu, em caminhos misteriosos. E quando a gente se acostuma com a presença delas, de alguma maneira incompreensível, elas dão um bote de consciência. Elas trazem mensagens divinas. Esse é o bote da serpente. Esse campo também é formado por essas mestras cigarras.
E vem lembrando da sua voz que você precisa cantar a sua música no mundo antes de desencarnar. Não depois, não quando tudo for perfeito, mas agora. E ela vem gritando para te lembrar isso. Canta sua canção no mundo. E nesse campo chega uma mestra onça. Uma mestra onça respeitada, honrosa. E ela traz mensagens para você. E nesse campo, mestras búfalas e mestres búfalos, mestras vacas, meditando com serenidade nos pastos do infinito, mestres cabritos, mestres bodes, trazendo a alegria necessária para atravessar os momentos difíceis. Os mestres porcos, vem recordando o seu espírito. Mestres cachorros, mestres gatos, a mestra mãe natureza. Esse campo é formado por seres, seres que são espíritos, espíritos que te lembram que você também é espírito. E que talvez na jornada terrena, identificado e identificada com os sofrimentos psicológicos e também físicos, talvez você tenha se esquecido. Esses seres trazem ainda outros seres que são espíritos, espíritos que vêm com a denominação que você os invoca, relembrando você da disciplina necessária para que você mantenha a sua chama acesa. Você é responsável por manter a chama do seu coração acesa. A chama do seu coração é a devoção. Mesmo quando você se sente só, sozinha, isolada, isolado. Esses seres vêm lembrando que essa chama é luz e é calor, é transformação, é fogo. Esses seres vêm conduzindo você por caminhos interiores, aonde você se resgata. Você resgata o seu amor próprio, porque é quando você toca o amor capaz de amar você mesmo e você mesma, conhecendo as suas debilidades e fraquezas, que você é capaz de amar o outro na fraqueza do outro, na falácia, na falência. Esses seres vêm apontando o caminho espiritual do propósito. Você precisa se lembrar. E para se lembrar, você precisa acreditar que o que você faz a partir de quem você é provoca diferença no mundo. Então você precisa ser resgatado e ser resgatada na sua fé. Na sua fé, inclusive, que você, pequeno, pequena, que eu, que nós, pequenos e pequenas, ainda assim somos importantes. E por isso que o divino vem através de todos esses seres que são espíritos, lembrando você que você também é espírito, para te resgatar.
para fazer o seu cardíaco se abrir, a sua mente silenciar, para fazer as células desse corpo momentâneo vibrarem, para expandir a cura que pode ser através de você, desde que você dê passagem para o que é superior, mesmo em momentos de dificuldade. Porque na sua dificuldade, o seu irmão te observa. Então, a sua dificuldade não é só sua. É um aprendizado e um ensinamento para quem está ao lado, vendo você atravessar o que for. E se você se encontra no inferno agora, apenas caminhe. Não faça casa na sua dificuldade. Nem transforme esse amor próprio em autopiedade. Cuidado com o que você pensa merecer. Simplesmente caminha lembrando que talvez o seu propósito seja o que é ensinado através de você, enquanto você caminha ao seu próprio inferno. E realiza, portanto, que até aí, nesse dito inferno, que você pensava ser aprovação, era apenas você como instrumento do divino. Para que o outro, para que a outra, para que o irmão, para que a irmã visse alguém simplesmente caminhando. O inferno, o paraíso, são só paisagens. Volta para o teu espírito. Reside no espiritual e atravessa o que for nesse mundo com a chama acesa do seu coração. Através da disciplina diária, que cultua a relação estreita com o mistério, para que esse mistério se manifeste. Através de mestras cobras, mestras cigarras, mestras onças, mestres búfalos, mas também mestras circunstâncias, mestres relacionamentos, mestras doenças, mestras crises existenciais, mestra escassez, mestra crise financeira, mestres, cada um e cada uma, porque tudo, de novo, é alguém. E porque você, disciplinado, disciplinada, na força da disciplina, manifesta o mestre, não em um, mas em cada um. Porque, por fim, a espiritualidade chegou até você de ponto que você a aceitasse. E assim pudesse ver um mestre em cada ser. Recebe agora, no seu coração, a presença desses seres. Sente a presença desses seres. A piedade, o amor incondicional desses seres por você. E o festejo, a comemoração por você voltar para casa. A terra é apenas seu lar temporário. A espiritualidade, o todo, a sua morada.
Inspirando, expirando as palmas juntas. Toma um momento para agradecer. Você é cuidada, você é cuidado. E sim, somos grãos e poeira de estrelas nesse vasto universo. Mas cada um e cada uma é importante na manifestação do inteiro. Portanto, sente esse amor e usa desse amor para alimentar a chama no seu coração, a devoção. Existe algo maior que você, guiando você o tempo inteiro, amando você o tempo inteiro. E você só precisa se conectar com essa força. E essa força divina age através de você. Namastê, abrindo os olhos. Muito agradecida por esses momentos. Amanhã nos encontraremos aqui de novo, nesse mesmo horário, aonde fica um pouco mais fácil a gente não ter interrupções. Muito agradecida pela escuta de vocês e pelo que sinto de ressonância em nós, nesse caminho que por vezes se mostra perigoso e cheio de distrações, e que ainda assim a gente vem nessa companhia mútua, se resgatando e permitindo que a espiritualidade nos resgate. Muito obrigada. Que vocês sintam todo esse amor e essa paz que de alguma maneira acena no coração e na mente de cada um e de cada uma. Cultivem isso agora nas demais horas do dia e nos encontraremos de novo amanhã. Um beijo. Graças.